oferta riquíssima, principalmente no Algarve, isto pela minha percepção de mais de 6 anos de página e, portanto, seguramente uns bons milhares de vinhos ao longo destes anos, é a zona do ponto de vista mais e melhores condições tem para produzir rosés de qualidade. Porque os rosés aqui produzidos, e se calhar contrariamente a algumas percepções, têm caráter de extrema leveza, uma textura não muito acentuada, mas com notas muito suaves, o que é exatamente o ideal, porque se nós falarmos depois do comprimento final, tanto provando vinho rosé, o vinho rosé não pode ter um comprimento muito grande, porque caso contrário, nós vamos mostrarmos, por exemplo, uma salada, que é um prato relativamente simples, nós então temos aqui uma situação de desequilíbrio de sabores, em que o vinho irá sempre causar aquilo que nós estamos a comer e o que nós pretendemos é equilibrar precisamente o vinho com a nossa refeição de forma mais harmoniosa. É evidente que, quando nós falamos nas harmonizações de vinho e comida, nós jamais podemos pensar que estamos perante uma equação de matemática qualquer e que nós resolvemos e que tem uma única solução. Aqui, nas questões de harmonização, tem diversas soluções, algumas que já são entendidas e estão estudadas e são consideradas como as harmonizações mais equilibradas, e entre elas, precisamente, aqui a questão que eu estava a iniciar, as saladas. Nós podemos ter diversas saladas, podem levar um suco de molho suave em cima, podem ser mais avinagradas e podem levar especiarias. Eu vou começar por uma situação que cria sempre alguma dificuldade a nível harmónico, que são as saladas que levam ao vinagre. O vinagre, como sabemos, acidifica toda a nossa prova, então terá a ser muito elevado, juntando um vinho que já em si tem um pH ácido. E aqui, convém nós acompanhamos com vinhos de caráter muito frutado. E se escolhermos aqui as castas, nós podemos escolher uma Pinot podemos escolher uma alvazia fina, uma Fruzinho, uma Antolvaz, ou seja, vinhos em que estas castas estando presentes conferem um caráter ligeiramente ácido, mas bastante frutado. E o frutado acaba por combinar, do meu ponto de vista, melhor quando as saladas são avinagradas. Principalmente quando levam legumes, como por exemplo a alface, que também é uma luta relativamente ácido, o tomate tem, digamos, alguma intensidade e é necessário, precisamente, nós decidimos qual é a melhor combinação. Relativamente a regiões, por exemplo, uma vinagrada, nós podemos optar perfeitamente por um excelente para a barrada leve Fernão Pires. Podemos também, eventualmente, optar pela Bical. Relativamente a castas Malvasia e Biozinho, temos sempre a opção de um vinho do Douro ou um vinho do Dão. E temos, por fim, a Antolvaz, para além do Alentejo, já o Algarve começa a produzir excelentes vinhos brancos que têm a composição Antolvaz. A Antolvaz aos vinhos do Algarve vem acrescentar, de certa forma, alguma frescura. E essa frescura, com pratos e vinagrados, é o ideal, porque é o que nos vai, precisamente, arredondar toda a prova e dar a tal sensação de satisfação quando nós estamos perante o alimento que nós estamos a... Temos depois as saladas que levam especiarias, principalmente alguma pimenta, levam o carvinho, levam mesmo as ervas aromáticas, orégãos, são sempre a excesso de intensidade. E aqui temos duas situações, podemos tanto recorrer a um rosé como a um tipo jovem, porque por vezes existe aquela sensação errada que o vinho tinto é só preparado de carne e alguns queijos. De todo, nem sempre é verdade. O Algarve está a produzir, por exemplo, uma coisa muito interessante, são tintos jovens que fazem no Castelão ou a Negra Mole. E estas castas que é que acrescentam? Portanto, nós ficamos com um vinho muito simples de beber, digamos, um pouco presente é certo, mas cuja textura do vinho sai relativamente aveludada e fica um pouco quase ao estilo do chamado Biosnoé do Côte d'Ivoire,
em França, ou seja, são vinhos muitas vezes relativamente jovens, que nunca irão evoluir, até porque o princípio não é que evoluam, mas sim que equilibram. Outra sensação que está mais uma vez relacionada com os rosés, estes rosés aqui, por exemplo, este tipo de saladas, muitos que são os que são produzidos na zona de Lisboa, nos vinhos de Lisboa, e também já na zona da produção de futebol, principalmente quando usam uma combinação de Syrah com trigo nacional. Isto, mais uma vez, a Syrah vai acrescentar um bocado de frutos vermelhos, vai acrescentar um bocado de frutos secos, o que com as especiarias é de cor. Com certeza nós já colocámos na salada, falar em frutos secos, nós por vezes podemos ter levantar-se a questão quando falamos de notas de prova. O que é que isto significa? Ora, o que significa é que as plantas têm compostos são exatamente os mesmos que estão, por exemplo, que estão numa casta de Syrah, são exatamente os compostos que estão no fruto seco, por exemplo, uma noz, uma amêndoa, e que de certa forma distingue e nos permite distinguir a casta quando se faz a prova. A outra tem a ver com a escolha nacional, das vezes dá frutos, notas de frutos silvestres, no caso do rosé, são frutos silvestres mais suaves, tipo frutos silvestres, antes de amadurecerem totalmente, o que dá, digamos, algum equilíbrio. Com o prato de especiaria, aqui vai dar o cruzamento. Por fim, temos um vinho branco que também pode ser perfeitamente servido para prato de salada que leve especiarias, nomeadamente ao nível de um brancudão, por exemplo, em cruzado, de preferência com madeira, porque aqui, lá está, se tiver a madeira, é acrescentar alguma costa, é acrescentar alguma estrutura ao vinho branco, já era balneado, o que de certa forma também vai melhor combinar com a salada que nós temos. E eu estou a referir em relação àquilo que normalmente se serve a nível de restauração no Algarve e àquilo que é necessário termos em situação. Ora, uma das outras